Porque o medo desgoverna a minha vida, né? Desgoverna a vida de tantos, né? A ótica do medo está majoritariamente controlando, né? Dando, na verdade não controlando, mas delineando as atitudes das pessoas em várias instâncias da sociedade, né? A hierarquia, né? Que a gente chama de hierarquia, os que estão em cima mandando nos que estão embaixo, que mandando nos que estão embaixo e por assim em diante, são frequentemente confundidos, né, com uma construção do medo, uma construção de dominação, de uma energia restritiva, né? Energia restritiva e energia expansiva, já falei no outro vídeo, né? Falei sobre, acho que, meditação, alguma coisa assim. Devo ter falado sobre essas duas energias aí, energia sexual, talvez. Mas, pra mim é nítido, tá? Trabalhei em vários lugares. E esse vídeo não é para artistas, né? É um vídeo para a sociedade, né? Na verdade. Então, se você, porventura, é um artista e tá vendo esse vídeo aqui, e tá achando interessante para você, saiba que não é só para você esse vídeo. E eu pretendo fazer vídeos que sejam mais amplos, né? Que não sejam, apesar deles já serem amplos, né? Eu falo do ponto de vista de um artista, porque sou um artista, mas eu também sou um ser humano. Antes de ser um artista, eu sou um ser humano. E como um ser humano, as coisas que eu passo na minha vida podem ser espelhadas para outras pessoas. As reflexões que eu trago podem ser importantes para outras pessoas. Então, se você achar interessante o que eu falo, compartilha com outras pessoas fora da bolha dos desenhistas, que é o mais legal, na verdade, tá? E hoje esse especificamente é um vídeo que vou falar sobre isso. Vou falar sobre a gente ser desgovernado pelo medo. E eu falo desgovernado de uma forma irônica, né? Porque eu poderia ter falado governados pelo medo, né? Mas eu acho que é melhor desgovernado, porque eu acho que existe um governo, né? E esse governo é positivo, assim, um governo que você pode se pegar para si a responsabilidade de direcionar, né? Mas esse desgoverno do medo, o medo traz o desgoverno porque justamente ele impede que você, na sua maior clareza, né, na sua autocompreensão, na certeza de si, desabroche e, desabrochando, vá para o mundo e vá para as hierarquias, seja elas qual for, da sociedade, atuando de uma maneira sem medo, né? Uma maneira amorosa, né? Nesse sentido aqui, acho que o contrário do medo seria o governo com amor, o governo amoroso, né? Isso pode parecer piegas, pode parecer meio românticozinho ou até meio esotérico de uma forma pejorativa, mas não é, né? Eu acho que existe o amor, sim, e eu conferi isso de perto dando aula, né? Eu já falei aqui em outros vídeos que eu gosto muito de dar aula, que eu sinto falta de dar aula, e a sala de aula me propiciava uma relação de hierarquia, tá? Era uma hierarquia, existia um governo, um tutor, que no caso era eu, ou até algum outro professor convidado, ou quando eu era aluno, o professor que estava lá era o tutor, era o governo ali, o que direcionava, o que levava-nos até o conhecimento, certo? E nesse caso não era pelo medo, era pelo amor, né? E aí eu até falei no outro vídeo que isso é uma coisa mais elevada, né? Mas onde está então o desgoverno do amor? Eu passei por vários lugares na vida, né? Já falei pra vocês, trabalhei em Blumenau, trabalhei no Rio de Janeiro, trabalhei aqui em São Paulo em muitos lugares, rodei essas linhas de trem, metrô, para tudo que é canto aqui em São Paulo, né? E a verdade verdadeira é que eu nunca encontrei um lugar que não fosse desgovernado pelo medo, né? Todos os lugares que eu fui são desgovernados pelo medo. E aí eu até pensei em falar aqui que isso se deve talvez pela ótica comercial, né? Eu acho que de certa maneira a ótica comercial vai trazer isso, sim, tá? Porque ela implica numa materialidade, ela implica numa responsabilidade, vamos chamar assim,
que acaba por tolir a criatividade, tolir o ambiente mais horizontal, mais amoroso, né? Falei aqui sobre no outro vídeo sobre ser um supervisor autoritário, né? E para evitar o desgoverno aí, do medo, a gente precisa ser possível olhar para o outro como um reflexo de si, uma parcela de você está no outro. Precisa se interessar legitimamente pelo outro, né? E dentro das importâncias de uma casa, seja lá qual for, um estúdio, uma produtora, um escritório de advocacia, de engenharia, né, uma clínica médica, não importa o lugar onde você está trabalhando, né? O importante seria que os valores de comunhão ali entre as pessoas que estão trabalhando fossem mais importantes do que a ótica comercial. Aí você vai falar, mas o que você está falando é um absurdo, como assim? Né? Um trabalho só dá certo porque a gente traz o trabalho para dentro do lugar e a gente vai fazer esse trabalho. E esse trabalho precisa ter um cronograma fechado, precisa ter um orçamento fechado, precisa ter controle, precisa ter... Não, eu não estou falando que não tem que ter, lógico que tem que ter, óbvio, né? Isso aqui é um pouco o contrário da ótica mercadológica de hoje, né? Dos empreendedores da vida, dos coaches da vida. Mas vocês vão ver que faz sentido, porque em aula, na sala de aula, eu tive essa experiência, eu estou falando de uma forma empírica, aconteceu comigo, aconteceu com outros professores amigos meus, eu vejo outras pessoas falarem também sobre isso, né? Já conversei com pessoas que falam sobre isso. E também tem filosofia oriental abundante falando sobre isso, principalmente o Krishnamurti. Inclusive esse tema do medo eu trago do Krishnamurti, tá? Eu vou deixar aqui um link aqui dele falando do medo para vocês conhecerem, caso vocês não conheçam. Mas eu falava recentemente até inclusive sobre isso no trabalho com um colega. Um abraço para ele inclusive aí, Luiz, valeu por dar essa atenção, por conversar sobre isso. Mas o medo, ele vem de cima, né? Ele vem primeiro da ótica de que o dono da empresa precisa pagar as contas para continuar trabalhando, para não demitir ninguém, né? Eu não estou falando que ele é um carrasco, que ele é um vilão, não, ele tem um propósito bom, ele quer manter as pessoas trabalhando, ele quer ter mais trabalhos. Então isso não está errado, né? Só que no desespero por segurar o cliente, às vezes acaba sendo adotado um método de trabalho que vai priorizar a agilidade na entrega, agilidade na relação com o cliente e vai deixar de lado a conversa entre os integrantes das equipes, entre as hierarquias, né? Então, daquele chefe vai descer para os diretores e, enfim, se for no estúdio, nos produtores, e seja lá, gestores, enfim, vai descer para eles a ordem de que a gente precisa ser rápido, de que a gente precisa fazer as coisas a qualquer custo, né? E essa ótica de fazer as coisas por qualquer custo, para esses líderes, vai soar como medo de perder o emprego, medo de não ser aclamado por esse chefe, medo de fazer um trabalho talvez mais penoso e mais difícil, tentando ouvir todas as pessoas, fazendo reuniões mais democráticas e acabar sendo tolhido pelo chefe porque abriu esse espaço, certo? Então, aquele medo lá de cima, o medo de perder o cliente, desce para baixo como o medo de ser demitido, né? O medo de não valer a pena para o chefe ter aquele subalterno, aquele líder, né? E isso vai contaminando todas as hierarquias abaixo, né? Vai chegar lá no operário, lá na mão de obra, como, né? Vai chegar lá na mão de obra como um lugar que você não tem espaço para diálogo, não existe criatividade, não existe uma maneira de você horizontalizar nada. Por quê? Porque já te deram tudo numa caixinha do medo,
na caixinha fechada, onde só tem espaço para articular essas prioridades comerciais, essas prioridades do medo do chefe, do medo dos líderes, do medo da casa, em ter pessoas que são demasiadamente, vamos dizer, criativas, vamos chamar assim, né? Aí, é claro, pode-se abrir um parênteses enorme sobre o que é criatividade, se a criatividade tem que estar no trabalho ou não, né? Existem vários lugares que estão chamando já há muito tempo pessoas para falar sobre criatividade, né? Porque os ambientes parecem não estar tão criativos mais, enfim. Então existe uma demanda por criatividade, né? E aí quando a gente está procurando essa demanda por criatividade, justamente é o momento de se olhar para a criatividade que está dentro do trabalho, né? Para você não precisar procurar do lado de fora, né? Muitas vezes a criatividade está lá e você não está olhando, você não é capaz de ver que ali tem criatividade, que ali tem uma necessidade de revolucionar o ambiente de trabalho para dar espaço para que as pessoas deem sua opinião, participem, seja um ambiente realmente democrático. Porque existe muito uma aparência, né? Uma aparência majoritariamente comercial, até eu vou dizer, né? Passa por um verniz, né, humanístico, mas na verdade é comercial, de que nós somos friendly, sabe? Que somos uma empresa amigável, a gente traz todos os tipos de pessoa para cá, tem esse espaço para todo mundo, né? Queremos as minorias aqui e tal. Mas na prática, você não está nem aí para isso, né? Isso é só um verniz mesmo, é só propaganda, isso é marketing, né? Então, é essa reflexão que eu queria trazer. Nós, muitas vezes, somos governados pelo medo, né? Eu estou falando de hierarquias aí, mas eu me vejo, hoje aconteceu um fato que comprova isso, né? Eu tinha colado uma peça com Super Bonder e deixei em cima da minha mesa. E meu filho subiu, né? Às vezes ele sobe, às vezes ele não sobe pro meu quarto. Ele subiu pro meu quarto, pegou a peça, que ele estava brincando ontem, ele que quebrou inclusive a peça, né? E apertou na minha barriga para fazer uma brincadeira que a gente faz junto. E ela quebrou. E aí o que eu fiz? Eu ralhei. Eu gritei, né? E a segunda vez que não, acontece várias, já aconteceu outras vezes obviamente, né? Mas é a segunda vez que eu percebo isso, né? E fico chateado comigo. Por quê? Porque eu estou ensinando ele a ter medo de mim. Eu estou ensinando ele a ter medo de exercer a criatividade dele, de pegar as coisas do mundo e brincar, né? Então isso me dá um pesar, né? E eu acho que deveria dar um pesar para quem tem uma instituição, um lugar grande, né? Com gente, cheio de gente. Aproveita as pessoas que vocês têm no lugar, né? Aproveita a criatividade. Não tenha medo da criatividade. Eu sei que tem cronograma, eu sei que tem um preço as coisas, né? Mas os trabalhos vão passar. E o estúdio vai permanecer com aquelas pessoas ali participando, só se você der espaço, né? Então é isso que eu queria falar, gente. Valeu aí. Pretendo falar mais sobre coisas mais genéricas, né? Saindo um pouco só do espacinho, da bolha da arte, tá bom? Já falei até para algumas pessoas que me procuraram em inbox. Inclusive, quer procurar inbox, é um prazer conversar, tá? Eu adoro conversar. Mais um, como é que fala? Enfatizando isso mais uma vez, né? Vocês podem procurar, pode conversar na caixa de mensagem do YouTube, na caixa de mensagem do Instagram. Pode conversar comigo lá no Desenhando com Del Rey. Se você não conhece Desenhando com Del Rey, meu canal de desenho, vai até lá. E antes que vocês acham que isso aqui é uma propaganda da Quanta, é uma propaganda da Quanta. Eu não estou ganhando nada para isso, tá? Quanta, se quiser me pagar, eu agradeço, porque essa camiseta é bem legal para fazer exercício. Tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau.